Tô arrumando as chapas para poder ferrar o par de roda. Tá bem sujo de ferrugem e com a esquina muito viva. Então a gente tem que limpar, tirar essa ferrugem. Tem umas ferrugem aqui, você precisa limpar tudo e arrumar essa esquina. Se você não arrumar isso aqui, na hora que você for colocar a chapa, às vezes você não consegue chegar lá no lugar, né? Então primeiro eu vou tirar as ferrugens e depois eu vou matar a esquina, mostrar o jeito que vai ficar. Essas três aqui já foi arrumada, já foram tirada a ferrugem, matou a esquina, né? Tá com a esquina bem quebrada para poder ver se a hora que vai colocar não dá trabalho. Essas chapas velhas não costuma delatar muito, porque elas já vai, você vai pôr no fogo, jogando água, vai virando o aço. Então eu ainda vou rebater aqui uns 2 ou 3 pregos e deixar só 1 ou 2. Elas estão de 4 partes, que a gente fala. Só 2 em cada roda, mas a maneira correta de falar é ferrar de 4 partes. Eu vou soldar elas e fazer argolão. Vai ser de prego, mas de argolão. E o processo que a gente faz é esse: matar a esquina e tira a ferrugem. Tá? Esse pedaço tá arrumado desse jeito. Depois eu vou virar ela e vou tirar do lado aqui, ó. Falei que ia matar a esquina, aqui tá. Passei aqui de dentro, tirando a ferrugem, né? E tirando aqueles periricados, que trem. Que agora ficou quina viva. E eu vou matar a quina. Você tem que olhar se a grossura da chapa está mais ou menos da grossura da roda. Se tiver, você não pode matar muito. Aqui no meu caso a chapa esborrachou, está um pouquinho a mais. Eu vou matar um pouquinho a mais. Depois que eu passo aqui, eu vou matar aqui, né? Assim, ó. Depois eu passo de dentro, para não ficar redardo, tirando o redardo. É assim que eu faço para poder matar a quina, né? Fica bem matado, porque se ficar um pouquinho de quina viva, a hora que você for colocar a chapa, ela entra na madeira e às vezes você não consegue colocar com facilidade. Então, se a chapa é velha, eu aconselho você sempre matar a quina de dentro, para poder ela facilitar na hora de colocar. Depois que eu passo aqui, eu vou matar aqui, né? Assim, ó.
parte de dentro, para não ficar rebarbo, tirando rebarbo. É assim que eu faço para poder matar a quina, né? Fica bem matado, porque se ficar um pouquinho de quina viva, a hora que você for colocar a chapa, ela entra na madeira e às vezes você não consegue colocar com facilidade. Vou rebater os pregos na chapa. Chapa era todo ele pregado na madeira, mas estraga muito, né? Tá aqui os pregos velhos que eu arranquei. Ali o policortinho para cortar. Tá aqui a chapa. Aí, era todo ele era pregado. E agora eu tô rebatendo 3 e pulando um. Esse um que eu tô pulando sem rebater é o que eu vou pregar na madeira, né? Ela era ferrada de 4 partes, 2 chapas cada roda. Agora eu vou soldar as pontas, vou emendar elas e vou ferrar de argolão. E para isso vou rebater um bocado de prego para estragar menos a roda. Arrumamos a roda tá toda perfeita, quase, né? Tem alguns trincados, mas o tri tirou o podre. Para que é rebatido esses pregos? Esses pregos é rebatido justamente para estragar menos a roda, né? Porque ao invés de você pregar todo ele, aqui já fica uma distância grande, né? Entre um prego e outro. Então, cada vez que você for ferrar, você, se não souber colocar em cima e encher o furo com algum pauzinho, você pode mudar um pouquinho, né, de lugar. Dá para ferrar muitas vezes até estragar o par de roda. O sistema que eu uso para fazer aqui, eu coloco o prego, um buraco, assento ele na chapa, para depois cortar. Vou cortar aqui um meio centímetro, mais ou menos. Aqui o buraco está quase justo, né? Se você for cortar e o buraco estiver muito grande, você tem que cortar maior. E aí você vai controlar de maneira que fica bem rebatido, não fica um caroço muito grande, é um mondrongo, porque senão depois dá trabalho para pôr na chapa. E não pode cortar curto, porque se ele entrar para dentro aqui, ó, dependendo do jeito, às vezes não segura. Então tem que ser bem rebatido para o prego não soltar depois no andar. Uma outra coisa, né? Pode rebater mais do que 3? Pode rebater uns 5, né? Desde que a chapa seja mais grossa. Essa chapa aqui é uma chapa velha, é uma chapa 3/8. O normal que nós usamos aqui é uma chapa de meia polegada de grossura. Então ela tem mais resistência e aí você pode rebater mais. A chapa muito fina é danado para quebrar no rumo da fura, né? Então por isso a gente rebate menos prego. Se caso ela quebrar, tem prego pregando a madeira, às vezes que você consegue soldar antes dela acabar de apartar, e assim não precisa colocar no fogo para ferrar de novo. Você corta, e aqui é aquela hora que você, a raiva que você tá com ela de alguma coisa na vida, é a hora que você usa aqui, ó. Chega a marreta com força mesmo. Não precisa ter muita dó de bater não, desde que você bata no lugar certo. Você apoia a cabeça do prego bem apoiado. Se o prego for de peão, você vai necessitar de alguma coisa que tem um cone, né? Para a ponta do prego apoiar, para você não amassar ela. Como esse aqui é meio laranja, vai ficar um sinal ali do lado de baixo, mas não tem nada, porque vai andar. Se fosse agulha, você não podia deixar. Mas como é prego, vai andar na terra, então vai gastar o prego e vai tirar as marcas. Minha marreta é quadrada, de aço. Você bate com as quinas, com essa quina aqui, ó, e essa outra, principalmente.
para poder ficar melhor. Se ela for redonda igual essa, já gasta, talvez você não consiga rebater bem igual com essa aqui. Tá rebatido. Vou pular mais um e vou rebater o próximo. Então, 3 rebatido, pula um, rebate mais 3. Quando a gente rebate os pregos na chapa, a chapa costuma arquear mais, né? Entortar bastante. É normal, ainda mais quando você rebate bem rebatido os pregos. O que é preciso fazer? Essas duas aqui, ó, já tá desentortada, né? Para vocês verem a diferença do tanto que essa aqui ainda tá torta. Eu vou desentortar ela. De maneira que eu faço para desentortar? Eu coloco ela lá na roda, vejo onde precisa bater. Olha a diferença. Então eu já dou uma arrumada nela mais ou menos antes de soldar, porque senão depois a hora que você for colocar a chapa na roda quente, a chapa quente na roda, não é fácil de colocar. Então você dá uma consertada nela antes de soldar. Só para mostrar o tanto que ela tá fora do ângulo da roda, né? Deu uma abrida nela, ela entortou aqui, ó. Então eu tenho que apoiar ela mais ou menos na roda e mexendo com ela, desentortando até ela apoiar mais ou menos na roda. Tá arrumado. Aqui ela tá mais alta um pouquinho, mas na hora de soldar a gente consegue arrumar. Não precisa ficar justinho, porque ela não vai ficar. Isso aí justinho só a hora que nós colocar ela no fogo e colocar. Então agora é emendar, né, uma ponta, medir para poder cortar e soldar a outra ponta. Vou cortar a chapa, para isso eu preciso medir ela. Como é que eu meço? Com a fita crepe. Passei a fita crepe em volta da roda toda. Essa fita é uma fita de 2 centímetros de largura. E como a chapa é velha, o normal seria cortar 1 centímetro. Aqui eu cortei 1 centímetro e 2 milímetros. Por que 1 centímetro? Chapa nova eu corto 1,5 até 2. Mas a chapa velha não delata muito. Tem umas que delatam muito pouco. E uma outra coisa é os pregos, né? Os pregos ficam esses caroços aí. Então, se você cortar a chapa muito justa, provavelmente depois você não vai conseguir colocar a chapa. Então, tá aí. Que o prego sobra um caroço, né? E a outra coisa que você pode ver, ó, tá pra dentro. Então a chapa tá tem muita voltinha pra dentro. Então por isso a gente corta menor um pouco, para poder não dar muito trabalho para pôr. Às vezes nem consegue pôr. O certo de chapa velha é cortar só 1 centímetro. Eu tirei a fita crepe da roda, preguei na chapa. Eu já tinha parado aqui, né? Tá parado já para poder soldar. Já até chanfrei de fora. E vim cá, preguei ela ali. Passei em volta tudo. E tá aqui aonde ela terminou. Então, como eu já cortei na fita crepe, que agora eu vou pegar o policorte e vou aparar reto com a fita crepe ali. E aí é parar e soldar. Uma outra coisa que eu vou fazer é passar o arame. Primeira roda que eu meço, eu sempre passo o arame na roda. E depois passo na chapa também, né? Para marcar a chapa da roda. Se você não marcar, igual essa aqui que foi arredondada, as duas rodas tá do mesmo tamanho.
Mas se você não fizer esse processo numa roda velha, depois às vezes você pode colocar uma chapa maior numa roda menor e depois na hora que você vai pôr a outra ela não entra. Na falta de alguém para soldar, eu também tento soldar aqui.